Muito bem, obrigada. Então, meus irmãos, boa noite. Estamos dando início a mais uma reunião pública para estudos doutrinários do Grupo Espírita Gabriel e demais casas aqui reunidas. Como sempre fazemos, vamos a uma breve leitura de uma página do livro Vida Feliz, de autoria do espírito Joana de Ângeles, médium de Valdo Franco, hoje na mensagem de número 89. Até, aliás, no último encontro eu falei 58, era 88 e hoje é 89, onde a benfeitora assim nos diz: se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Graças a Deus, passamos assim a palavra a nosso irmão Silvio, que irá proferir a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre seja presente no nosso coração de hoje e sempre. Como fazemos todas as segundas-feiras, com a permissão de Deus nosso Pai, nos reunimos na presença do nosso Mestre Jesus e também dos protetores das casas participantes desse encontro, desejando estudar mais um pouco da nossa doutrina, mas principalmente socorrer daqueles irmãos que buscam orientação, buscam luz, o alívio para os seus sofrimentos. O lar de cada um de nós, participantes, possa se transformar numa filial da Casa de Gabriel, de tantas outras, irradiando luz, formando uma única corrente de amor, de esperança, chegando até os hospitais, aliviando ou, quem sabe, curando as dores de tantos irmãos, guiando todos os profissionais envolvidos no tratamento desses irmãos. Hoje nós pedimos particularmente para o nosso irmão Adenilson, consolando seus familiares também, mestre, servindo de guia, amparando essa multidão de irmãos que estão se despedindo do plano material. Abençoe nossa reunião, nossos lares, também nossos amigos espirituais que estarão nos assistindo nesta noite. E com a certeza da presença e da permissão de um enviado do plano espiritual, nós damos por iniciada a nossa reunião, pedimos a proteção para o nosso irmão Paulo, preparou um estudo baseado no seu Evangelho, se algo mais tiver que ser dito, que ele possa ser inspirado pelos amigos do plano espiritual. Passo a palavra para a nossa irmã Jaqueline para abrir nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos assim, prosseguindo. Passando então já a palavra ao nosso querido irmão Paulo Antônio, da querida União Espírita Jesus e Maria, casa aqui também do nosso ramal, 19º seu, que sempre com muito carinho, com muita amizade, sempre atende nosso chamado, nossos apelos aí de cooperação, sempre trazendo seu trabalho responsável, com empenho, num estudo que possa nos orientar com segurança pelos caminhos de Jesus, numa noite como a de hoje, para o estudo do Evangelho. Então, querido Paulo, seja muito bem-vindo mais uma vez, e como já pediu o nosso irmão, que você seja muito bem amparado e inspirado para ser o intérprete da espiritualidade para todos nós que te ouvimos nos dois planos da vida na noite de hoje. Fica com Jesus, graças a Deus. Obrigado, senhor, Jaqueline, muito obrigado pelas palavras de incentivo. Realmente eu não sei se mereço.
Gente, boa noite, muita paz a todos nós, na paz de Jesus, né? Que nossos corações estejam voltados para a espiritualidade maior, sejam voltados para o aprendizado, para o conhecimento, porque é isso a nossa meta em nossa encarnação. Né? Eu sempre gosto de dizer que essa nossa encarnação é a melhor de todas, né? É a melhor delas, porque já que o espírito evolui, então essa é a nossa melhor encarnação. Então, essa melhor encarnação vamos aproveitá-la, né? Então, muita paz a todos, que Jesus esteja conosco. Bem, o nosso assunto de hoje, como todo assunto do Espiritismo, é muito interessante, né? É do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, emprego da riqueza, o item 11. O interessante é que o Kardec, né, colocou esse assunto, né, no projeto do Espiritismo, e falando sobre os problemas que a riqueza mal empregada e a cobiça desmedida, né, podemos ser ambiciosos, com certeza, todos nós temos o direito de melhorar de vida, né? Mas a cobiça desmedida destrói o homem espiritualmente, né? O homem, desde o começo, desde que se entende por homem, por gente, né? Desde o tempo lá de Egito, talvez antes do Egito, o homem fica a braços com essa disputa, porque essa intuição de que existe alguma coisa a mais do que a vida material, né? Ela é intuitiva no homem. Não foi Kardec quem trouxe, não foi ninguém quem trouxe, né? Ele só, Jesus será cobrado. Então, né? Enchemos a nossa mala de cortesia, de amor, né? de coisas boas, né? Para que a gente vá com a mala cheia para a espiritualidade, para que a gente tenha uma qualidade de vida na espiritualidade. Né? Estou aqui. Chamada termina em 10 minutos. Estamos terminando. A verdadeira riqueza é do espírito. E a fortuna, não, ela pode, não quer dizer que vá, né? Ela pode constituir um empecilho muito grande para o progresso espiritual, assim como a avareza para as pessoas que não têm muito dinheiro, que também é um problema de idolatria. As duas estão muito ligadas. Então, não é só pessoas ricas que passam por esse problema, não. Né? Então, a fortuna pode constituir um empecilho para o progresso espiritual. Por isso, Jesus aconselha, né, a moderação do uso das coisas materiais. Né? A dividir com o irmão aquilo que nós temos de nosso, que a gente pode dividir. A gente pode, né? A gente não vai tirar do que a gente precisa realmente, né? Vamos fazer igual a viúva, mas a gente pode dividir o que a gente tem com os irmãos. Isso é verdadeira caridade, né? A divisão não é só material, não é só de riqueza. A divisão também é de carinho, de amor, de ombro, né? É a divisão da participação, da amizade, a honestidade com que você pauta a sua vida para com todos. Isso é demonstração de carinho, demonstração de amor ao próximo. Porque amor, na verdade, o nosso estágio, isso é um assunto para um debate, para um estudo. O nosso estágio de evolução, o amor não se torna muito um sentimento, mas é um comportamento. Por isso que Jesus falou: amai os vossos inimigos. Como é que eu posso amar um inimigo igual que amo um amigo? É impossível. Jesus não pediu isso, mas pediu que você tenha um comportamento amoroso, um comportamento de amor ao próximo com o seu inimigo, com a pessoa, né? E nós espíritas, nós não temos inimigos, né? Pelo amor de Deus. Os espíritas não têm, o cristão, ele não tem inimigo. Ele pode alguém se achar inimigo seu, mas nós não temos inimigos. Por quê? Porque a gente sabe que amar ao próximo como a si mesmo. Isso é por demais importante na nossa vida espiritual. Isso é por demais importante. Isso nada mais é, nada menos do que a garantia da nossa qualidade de vida futura. A vida da espiritualidade. Então, com 7h30, eu acho que o nosso tempo termina, né?
Faltam 8 minutos para terminarmos o tempo dessa parte, né? A primeira parte. Então, gente, muito obrigado. A gente não pode esquecer que os bens materiais, elas são concessões passageiras que Deus nos permite, que Deus nos deu, a fim de que os administremos em nosso favor e também em favor do próximo. Né? Essa é a nossa meta nessa encarnação. Né? Gente, muito obrigado, muita paz. Fiquemos todos com Deus e que Jesus esteja conosco. Muito obrigado. Graças a Deus que assim seja. Obrigada, Paulinho. Eu creio que aí o pessoal que está na sala conseguiu acompanhar bem, né? Eu tive uma queda de sinal aqui na minha transmissão. Pedimos sinceras desculpas a quem acompanha habitualmente pelo YouTube, que quebra um pouquinho, mas são coisas que fogem completamente ao nosso controle, né? Então, agora parece que já tem uma amiga que já me comunicou que já está de volta, está um pouquinho oscilante, mas o mais importante é a nossa comunhão de pensamentos, não deixar que essas mediações, né, todos esses instrumentos, equipamentos, tecnologia, atrapalhem a comunhão que deve ser de pensamentos, né? Então, aproveita esses minutos finais do nosso primeiro link, né, para dar boa noite a todos que foram chegando. Quem teve que aguardar aí um pouquinho para eu dar a entrada também foi por causa disso, porque eu estava tentando me reconectar. Então, boa noite, Matilde, Derek, Elizabeth Morgado, Elizabeth Rocha, que conversei, Flávia, deixa eu ver, Maria José, Kátia, reaparecendo, bem-vindos todos. Então, estamos naquele momento de encerrar este primeiro período, né, do nosso encontro, e vamos para o segundo link, então, onde nós vamos poder conversar sobre esse tema. O Paulo, embora eu perdi aí alguns trechos, mas percebi que ele fez uma costura aí interessante de servir a esses bens, falando desses bens transitórios, falando inclusive nas relações humanas, né, perpassadas aí por essa noção dos pertences também, enfim. Nós vamos poder conversar, então, dentro de mais alguns minutos, e só em tempo da gente trocar de sala, tá bom, meus amigos, amigas, meus irmãos? Então, vocês vão já deixando a sala, vou aguardar. Ok, Matilde, Cláudia, Vanise, Silvio, Elizabeth, Kátia, Glória e Luiz, Maria José agora, Elisete. Pronto, estamos aí. Com a graça de Deus, chegando mais alguns amigos aqui. Ao vivo é fogo, né? Ivanete, Derek. Mas podem todos ter certeza que é o melhor esforço de cada um e de todos para a gente suprir esse distanciamento ainda que nós temos, né? E as nossas ondas, aí, o nosso estudo, poder chegar aos irmãos que desejem, né, nos ouvir, acompanhar esse estudo, então. Muito bem. Estamos naquele momento, não sei se... Paulo ainda não retornou? Eu vou aguardar que ele retorne, para ver se ele quer fazer algumas considerações ainda, se ele deseja concluir, para então a gente poder abrir os nossos comentários. Deixa eu ver a Flávia chegando. Se aguardar mais um pouquinho que o Paulo retorne.
deve estar tentando. Bem, enquanto nós aguardamos o nosso expositor, se algum dos irmãos, das irmãs, quiserem dar início aos comentários, vocês que puderam ouvir por todo o tempo, né, que eu não pude, infelizmente, estejam à vontade. Quem quiser abrir o microfone, já para começar a cooperar aí com o nosso estudo. Com chamada ou sem chamada, Silvia? Tinha que ser eu, né? Boa noite primeiro aos meus queridos, tá? Estou numa semana bastante atribulada, mas nada de saúde, tá? A saúde está boa. Muitos pedidos, inclusive, por pessoas que estão hospitalizadas, amigos assim de fé, pessoas que estão com dificuldades de saúde, tá? Nós sabemos, né? Tem nossos amigos também do grupo, e, enfim. Mas a pergunta a que se refere o tema de hoje, que eu peguei, o nosso irmão palestrante, que nós temos obrigação, nós não temos escolha, temos que reencarnar. Eu gostaria que ele me dissesse em que lugar, não estou questionando não, tá? Está ótimo a abordagem que ele fez, da onde eu peguei, porque eu também tive dificuldade de entrar. E que ele diz que temos, sim, que reencarnar. Isso eu sei, porque a gente ainda falta uma estrada, né? Uns mais, outros menos, né? Depende muito de nós também. Mas eu gostaria de saber como abordar esse assunto, porque tem uma pessoa que é muito ligada a mim e diz que vai virar purpurina e não vai voltar. É bem o termo que ela usa. É uma pessoa que tem um bom nível, né? Então eu questiono, olha, quando você chegar do lado de lá, você vai ficar na fila, e é uma fila grande, porque quase ninguém mais quer ter filho, né? Então a gente precisa da nossa veste carnal e nós temos que agradecer, independente do pai e da mãe que temos. Ela não... Mas eu tenho arbítrio, eu não vou querer voltar. Então, eu não discuto mais. Então, eu estou muito interessada que é para ter um argumento quando ela me encostar na parede, entendeu? Porque eu sei, para mim, eu tenho certeza, né? Mas, enfim, vou deixar para lá, né? Bom, era isso. Obrigada pela oportunidade. Tá certo. Olha, antes de eu passar até para o próximo, né, a gente sabe que a gente está aí no terceiro ano, né, e alguns meses. A gente veio construindo, ninguém sabia como fazer essas reuniões. E claro que nós tínhamos todos muitas angústias, né? Todo mundo, a gente querendo, precisando conversar, precisando desabafar. Mas agora que vamos dizer assim, que a poeira baixou um pouquinho, né? As coisas estão voltando, a gente foi podendo ajustar esses encontros online no mesmo padrão que realizamos as palestras nas casas. Então, aí eu voltei a reforçar com os irmãos que trouxessem, conforme nossa irmã agora, as perguntas, né, e os comentários dentro do tema, como nós fazemos na Casa Espírita. Uma vez que agora a gente já está um pouco mais calma, a gente já não está naquele auge da pandemia, a gente já aliviou um pouco aquela angústia do isolamento, essa coisa assim toda, e precisamos lembrar que essa é uma reunião coletiva para estudo. E por muito boa que seja, até é terapêutico pode até ser o efeito, mas não é terapia, é uma reunião de estudos doutrinários. Então, para que a gente possa aproveitar da melhor forma, temos que respeitar o tempo, respeitar os demais e respeitar o tema do dia, para que todo mundo estude, saia daqui com conhecimento renovado, né? E também com os sentimentos também fortalecidos. Então, eu agradeço a Matilde, agradeço a todos que façam esse esforço de concentrar no tema, tá bom? Só para reforçar. Paulo, a Matilde, a gente estava aguardando você retornar, porque parece que você fez uma afirmação, eu até sei onde, não sei o número da pergunta, mas eu até sei onde está, mas vou passar essa bola para você, que está aí tá aí na latinha, né? Como dizia o locutor, né? Está aí na comunicação hoje, sobre essa necessidade de reencarnar. Temos que reencarnar
para progredir, não precisa responder agora não, que eu vou abrir ainda para os amigos, mas agora, eu particularmente, eu vou dizer para Matilde, Matilde, faça como Jesus deu o exemplo. Você é rei dos judeus? Tu o dizes. A pessoa pensa o que ela quiser. Eu não tenho que ter argumento para nada. Eu tenho que ajudar quem quer estudar, não quem quer teimar. Quem quer teimar, teima, mas não comigo, porque meu tempo não foi feito para isso, né? Então, o cristão, o espírita, não joga tempo fora tentando convencer a ninguém, porque se ele fosse muito importante, Deus vinha em pessoa convencê-lo, ou convencê-la, tá? Então, cada um vai ter isso. Aí eu li em Allan Kardec em vários trechos, outros espíritos também. Não temos que convencer a ninguém. A gente tem que ter boa vontade de explicar quem quer aprender. Quem quer teimar, quem quer brincar. Eu posso também falar que vai virar purpurina, vai virar guiso, vai virar papel picado. Você pode virar fumaça, virar espuma na praia. Você pode falar o que você quiser. Quando quiser estudar seriamente, temos aqui o nosso tempo e o nosso espaço. Fora disso, não temos que apresentar argumento nenhum para ninguém. Ok? Essa já é minha opinião, mas também não é uma opinião assim isolada. Estou dando a minha opinião em cima do que os espíritos nos ensinam. Ok? Agora a gente já avançou um pouquinho. Vou abrir aí os microfones, né? Quem é que deseja agora parte desse tema? Não se pode servir a Deus a Deus e a Mamon o emprego da riqueza, conforme o Paulo expôs. Quem é que gostaria de trazer um comentário dentro desse tema ou uma pergunta? Oi. Olá, Silvio. Opa. Não, eu estava vendo aqui, né? Eu estou fazendo estudo para amanhã, então tem uma partezinha que fala sobre isso. A gente não vê assim. O rico quer sempre ficar mais rico, continuar rico e ficar mais rico, né? E o pobre é pobre, mas não quer ficar mais pobre, ele quer ficar rico. Então é por isso que você vê as casas lotéricas cheias de pessoas buscando a riqueza. Mas não sabem eles que a riqueza é a prova mais difícil que se tem, né? Por quê? Por causa das tentações que ela nos oferece, né? Então, aí o Paulo estava falando sobre o lance do óbolo da viúva, né? Toda vez que se fala do óbolo da viúva, eu me lembro, a gente fala assim, o óbolo da viúva é um episódio, né, que ficou na história, né? Todo mundo tem conhecimento, mas aí também, depois ele citou, né, a história do Hermínio de Moraes, que eu também conheço, realmente ele falou a verdadeira mesmo, muitas pessoas, né, levaram depoimentos, inclusive os filhos deles tiveram começado lá de baixo, ele não sabe, não, porque esse meu filho vai começar, não, tem que correr atrás, o carro, segundo dizem, ele deu até um carro usado para a filha quando ela passou na faculdade, né, são umas histórias que contam, mas tem aquele exemplo, né, para voltar assim, à nossa realidade, daquela campanha, no quilo que o Leon Denis fazia na época, né, agora não sei se ainda faz, mas que é a história daquela senhora, né? Que toda vez que passavam na frente da casa dela, toda semana ela dava lá o mesmo seu quilinho de alimento dela, um quilinho de arroz e um quilinho de feijão. E quando foi um dia, a menina que sempre passava na casa dela, ela veio com um punhadinho de feijão no saquinho e um punhadinho de arroz no saquinho. E deu para a menina botou aquilo na sacola e foi lá para a sede deles. Quando chegou lá, o responsável perguntou, quem te deu isso aqui? Ela falou assim, foi uma senhora assim. O que eles fizeram? Fizeram uma cesta, né, lá, completa, e foram na casa dela. E perguntaram a ela por que ela tinha feito aquilo. Ela falou assim, olha, o meu marido sofreu um acidente, não está podendo trabalhar por conta própria, sofreu um acidente, não está podendo trabalhar, então o máximo que eu posso dar é esse punhadinho aqui. Quer dizer, ela não queria deixar de dar. Ela era a viúva do óbolo atualmente, né? Então, o que o responsável fez? Não, então, a partir de hoje, a senhora vai receber uma cesta, uma bolsa, né, a família, uma cesta básica e tal, e deu. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, quando for entregar, ela falou assim, não, muito obrigado, agora não preciso mais, que meu marido, graças a Deus, já se recuperou, já voltou a trabalhar, agora já tenho condição de voltar a fornecer o meu quilinho. Então, realmente, ainda tem muita gente, como ele citou o caso do Antônio Hermínio de Moraes, que é rico, do Silvio Santos, que tem bastante dinheiro que dão,
mas também tem aqueles casos daquelas pessoas pobres, né, que mesmo assim conseguem se sensibilizar, né, com a falta. Hoje eu estava vendo, parando no sinal, perto de casa, aí tem uns 3 garotos correndo para lá e para cá, colocando aquelas balas no retrovisor dos carros, né, vendendo. E um cara bem grande, bem forte, com uma placa escrita assim: ajude minha família, né, eu estou desempregado. Aí você fica assim analisando, né, eu vou ajudar quem ali? Será que ele não podia também estar vendendo né? Aí o Paulo falou uma coisa bem certa, não cabe a nós julgar, né? Julgar, mas a gente julga. Eu fiquei pensando assim, pô, olha que um cara desse tamanho, podia estar vendendo também, fazendo alguma coisa, não, o cara está com a plaquinha, simplesmente só mostra a plaquinha na frente do carro e sai para outro carro, e os garotos correndo para lá e para cá, correndo, sabe, né? Procurando ganhar pão deles. É difícil a gente não julgar, é difícil, né? Mas nós estamos aqui aprendendo, né? Quem sabe um dia eu também me compadeça dele também, né? Para poder ajudar os dois. Bom, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Tá? Obrigado, Paulo, mais uma vez, né? Como sempre, aí, enriquecendo os nossos conhecimentos. É verdade. Pena que com essa embolação da internet hoje eu perdi um bocado aí. Mas, enfim, a gente confia, né? Eu confio plenamente, sei que foi um belo estudo pelo que vocês estão comentando aí. Silvio, eu fico sempre preocupada com essa história de julgamento, porque se a gente não entender isso direito, a gente não faz análise nenhuma. Porque julgamento moral é uma coisa, e analisar uma situação para saber como agir é outra. Senão, para que serviria a nossa inteligência? Né? Os espíritos falam, tem que ter discernimento. O discernimento não é o uso do pensamento, não é o uso da razão. Você fazer uma análise, pensar, peraí, isso aqui não está parecendo, não está correto, isso aqui está errado. Se a gente não puder fazer esse pensamento agora, ele está ali em pé, significa que ele é um isso, é um aquilo. Aí, começar a tirar mérito da pessoa, e eu acho que isso que é o julgamento moral. Fazer uma análise, né, dizer, bom, ele está ali, os meninos estão correndo, eles estão se esforçando, vou ajudar isso aqui que eu estou vendo que está se esforçando. Em outro momento, quem sabe, porque às vezes a pessoa está parada, eu não sei também se ele está com uma dor, se ele está operado, se ele colocou ali uma placa porque ele não está podendo fazer esses movimentos, então ele está ali esperando que alguém possa ajudar porque ele está com algum impedimento, a gente também não sabe. Então, tudo isso passa pela cabeça da gente, mas se a gente não puder analisar, a gente vai ter menos condição de tomar a decisão certa. Então, eu fico sempre muito receosa em encontrar esse ponto, né? Evitar o julgamento moral, mas eu preciso analisar para saber como eu vou agir. Não sei, eu acho que talvez você nem tenha feito o julgamento, mas pode ter sido uma análise ali. Você está com uma moeda, eu vou ajudar quem? Então a pessoa faz uma análise rápida ali, né, sem entrar no mérito, né, merecimento, julgamento. Eu acho que isso que a gente fica exercitando. Não estou dizendo que a gente não faça, não, mas eu estou dizendo, não dá para também você não raciocinar, tem que raciocinar um pouco, porque senão a gente, se só tivesse a bondade, né, onde é que ia ficar a razão? Né? Deus não deu inteligência e moral, né, dessa história. Mas, enfim, eu vou passar ali, ó, já sinalizou ali a Kátia, ela deve estar com alguma questão aí. Tá, vou passar. Obrigada, Silvio, pela tua contribuição também. Kátia, querida, bem-vinda. Boa noite a todos. Eu estou bem distante, né? Tem muito tempo que eu não venho. Aqui eu não vejo vocês, mas saiba que a minha vida teve muitas atribulações. Que minha netinha, né? Eu trabalho com minhas filhas, então minha netinha nasceu, eu também fiquei com problemas de saúde, enfim. Vamos ao que interessa aí nesse mérito que você botou aí, nessa análise, aliás, que você colocou, Jaqueline, eu concordo com você, porque a gente tem que se vigiar na parte de julgamento e analisar, né, a parte moral e analisando. Por quê? Eu falo isso porque eu faço parte de um grupo aqui que fomos nós mesmos que montamos na pandemia
Então, nós dependemos da doação das pessoas para poder montar aquela cesta básica e entregar todo mês aquelas famílias que ficaram desempregadas. Teve pessoas que foram para a rua mesmo, né? Perderam tudo. Outras crianças que estavam passando forte necessidade. Então, aquilo dali mexeu, eu mergulhei de cabeça. Então, tinha pessoas que faziam questão de vir na minha porta e falar, olha, você tem que prestar atenção, porque, olha só, eu não aguento, nessa parte eu analiso, mas eu também, eu entro um pouco, eu fico um pouco, assim, sem saber, às vezes, a princípio, eu não sabia o que fazer, por quê? É muito triste você ouvir da pessoa que tem fome. É muito triste. É muito triste também você implorar para uma pessoa que você sabe que pode doar, porque você depende daquele quilo. Você não precisa dar 1 quilo, você pode dar meio quilo, você pode dar o que você puder. Mas você não pode impor àquela pessoa a doar o que ela não quer dar. Então, é complicado. Então, no começo, quando a gente pedia, quando a gente fazia a campanha, tinha pessoas que criticavam muito. Quando eu puder, quando sobrar, eu vou doar. Você não vai ficar chateada? Eu falei, gente, olha só. Aí eu me senti mal, porque dá a impressão que dá que você impõe aquilo ali. Então, a gente começou ajudando 3 famílias, 4 famílias, depois fomos para 15 famílias, 16 famílias. Mas o que foi bonito nisso aí, Jaqueline? Muitas pessoas conseguiram se reerguer, entendeu? E aos poucos foram diminuindo. E outras foram chegando. Aquelas que arrumavam as condições financeiras, voltavam ao normal, elas mesmas chegavam lá e falavam, olha, eu não vou precisar mais, pode ceder a outro. Olha, isso é muito bonito, isso é muito digno, mas nem todos agem dessa maneira. E é muito difícil também quando você depende de receber do outro, entendeu? Então, essa parte que você falou, de ter a razão e se manter na razão, analisando sem que você condene, que você julgue, é muito importante. Então, a gente vai aprendendo isso devagar. Isso. Eu concordo com você nessa parte. Mas é difícil. É difícil. É um aprendizado. Parece que é um capítulo tão fácil, né? Riqueza material, riqueza espiritual. A gente já sabe uma conversa, a gente sabe as palavras, né? Mas na prática, quando a gente tem que tomar decisões, olha, não sei se você estava no início, a nossa página de abertura hoje, a Joana de Ângeles falou assim, faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer as pedradas. Ou seja, concentra, pede inspiração, não pode esquecer de pedir inspiração pela prece, gente. Porque o raciocínio ele ajuda, mas às vezes vai faltar alguma coisa. Então, a gente pede essa orientação e aguarda que a resposta venha também em forma de intuição, em forma de sonho, né? Através de alguém, de alguma coisa. Tá? Mas eu te agradeço você também trazer essa tua experiência, porque mostra para nós que vai começar a trabalhar, não é fácil. É dia após dia, a gente se exercitando para apurar o raciocínio, com esse cuidado, como falou o Silvio, de não julgar. Né? É um exercício dia após dia. Obrigada, Cátia, e parabéns aí pela chegada da netinha, viu? Felicidades aí, né? Pela boa notícia, né? Bom, Maria Clara. Tem 5 meses. Estão trazendo muita claridade aí a Maria Clara, que seja muito bem-vinda. Nossa! Então, ela foi a luz para a minha vida. Tá certo, tá justificada a falta aí, tá bom? Que lindo, Cátia, muito lindo. Neto é mesmo luz na nossa vida. Viu? Quer aproveitar, pode continuar aí, Beth, se quiser comentar. É o quinto neto. Parabéns, casa Eu só tenho 2 gêmeos. Isso.
Vamos voltar aí, gente, as avós entusiasmadas aí, as vovós. Vamos voltar aqui para o nosso tema, mas parabéns aí pela alegria de vocês. Mas, bem, quem que gostaria, antes de retornar para o Paulo, eu queria saber se mais alguém tem interesse de... Acho que Vanise. Fala, querida. Boa noite. Boa noite. No início lá da Fala de São Paulo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele disse que quando a gente está muito nessa energia do materialismo, né, eu não me lembro assim a palavra certinha, mas que a gente se afasta da intuição, a gente perde um pouco esse lado da intuição. E uma vez eu ouvi uma palestra, alguma reportagem do índio comentando que eles usam muito essas intuições para lidar com a natureza, para fazer remédios, para fazer tudo, ou seja, porque eles estão totalmente naquele universo deles ali da natureza. E a gente que está aqui tão nesse mundo de materialismo, do dinheiro, dos problemas aqui do centro, a gente cada vez vai se afastando mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que estar nessa conexão aqui dos nossos estudos, das nossas orações, para a gente ficar mais pertinho dessa intuição, para a gente... Porque nessa hora de ajudar as pessoas, aí a gente fica tão materialista que a gente fica, como a Cátia falou, o senhor falou, a gente fica querendo julgar, querendo fazer uma sentença, sem deixar esse lado intuitivo nosso operar, né? E essa situação aconteceu também comigo. Uma vez eu estava aqui chegando do trabalho e passei na padaria e sempre tinha várias famílias ali pedindo alguma coisa. E aí a gente tinha uma senhora que eu conhecia, eu fui na padaria, comprei o lanche para ela e entreguei ela. Aí ela na mesma hora pegou o lanche, ela deu alguma coisa para a moça do lado, só ficou com outra. Eu já fui com a boca assim, tipo, poxa, eu tô dando para a senhora, vai dar para... Mas não falei não, né? Mas eu vi aquilo assim automático. Aí ela na hora falou assim, olha, desculpa, mas eu vou dar aqui para ela, porque ela está com muita fome, eu só vou tomar o líquido, que eu estou com sede. Eu falei, não, tudo bem, sem problemas, mas dentro de mim eu estava já falando, pô, eu dei para a senhora, né, por que a senhora já vai dar para... Então é uma coisa que a gente, essa coisa do que eu falei, do índio, da intuição, a gente tem que estar com isso muito forte, porque a gente está toda hora caindo nas mesmas pegadinhas de julgar, de dizer que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, é muito automático. É como diz a Terezinha, né? Saiu do centro, ali dentro do centro você é um anjo. Botou o pé lá de fora do centro, você já está querendo xingar o motorista, pelo pensamento. Mas você já está fazendo tudo aquilo que você sabe que não é mais possível continuar fazendo, né? É isso que eu queria falar. Muito obrigada pela sua palestra, sempre é muito boa, adoro. Muito bom, é isso aí, esse cuidado, porque a gente, ela falou agora aí, né, sobre a intuição, que a gente estuda, é claro, para poder apurar o raciocínio, mas também só o raciocínio não vai nos trazer todas as respostas. O Chico contava uma historinha, o Chico Xavier, parece que ele queria estudar medicina, porque ele achava que assim ele ia poder ajudar mais na cura, né, nos passes ali, no alívio das pessoas, e não dava certo, ele queria estudar, nunca dava certo, mas um dia o Emmanuel falou, mas, Chico, você já pensou se uma árvore, por exemplo, a laranjeira, fosse querer entender o processo de como é que nasce a semente, até como é que brota a folha, como é que brota uma laranja, para a laranja madurar e aí sim virar. Já pensou se a árvore for querer estudar também para entender como é que faz o fruto? Ela não estuda, ela se é plantada, vai lá e produz. Então, eu acho que é isso aí que a Vanise falou. Tem coisas que a gente estuda, raciocina, tudo isso está certo, mas não pode faltar esse momento da intuição, que vai ser aquele fiel da balança, né? É a gente sentir lá dentro, dizer aquela coisa que dá, dizer, não vou ajudar, ou então vou ajudar. E deixar... Deus é que é o juiz em última instância, ele que vai julgar se você fez bem, se fez mal. O que vale é o teu sentimento. Você quis fazer o melhor. Mas a gente só vai acertar depois de, talvez, errar muito, né? Então, se a gente ficar também com medo de errar, a gente vai ficar paralisado. Então, é saber como é que a lição de hoje mexeu aí com todo mundo, né? Temos ainda aí uns 2 minutinhos, aí se alguém que ainda não falou, quiser trazer aí um comentário também, né? Uma dúvida, né? Uma palavra. Não...
Bom, se estão todos satisfeitos, eu vou devolver aqui a palavra para o Paulo para as considerações finais. Você vê que hoje foi um dia meio tenso, né? Mas o estudo foi bom, muito bom, aí mexeu muito com a nossa consciência, né? Então, Paulo, está com você a palavra. Ok, obrigado, Jaqueline. Você falou que uma pessoa tinha perguntado o quê? Sabia de uma coisa que eu falei? Foi Matilde que falou que você tinha mencionado que a necessidade de reencarnar, que a gente tem que... lá, ela está falando lá, que a gente tem que reencarnar para evoluir, né? Como é que fica isso? Você está com o microfone, Matilde, você está com o microfone desligado. Matilde, você está com o microfone desligado. Liguei agora, tá? Que uma amiga me ligou pedindo uma orientação e eu tive que mandar mensagem para ela e me enrolei aqui. Às vezes acontece ainda, né? O Paulo, o seguinte, eu queria saber onde encontrar essa resposta aí da necessidade de reencarnação. Porque nos meus estudos, nas minhas orientações anteriores, diz que só é compulsivo, tem que ser quase que imediato. É mais ou menos um tema. Compulsivo quando aquele espírito é tão rebelde que ele reencarna quase que em seguida. Mas, no caso, a pergunta realmente que eu faço é que uma pessoa diz que não vai mais reencarnar, que não é obrigatório e que ela não vai. Inclusive, brinca dizendo que... Brinca não, é o costume que muita gente diz quando falece alguém. Virou purpurina, tá? Virou estrelinha, ou coisa do gênero. Então, mas a Jaqueline já respondeu, enquanto você chegava aí na salinha de volta, e eu estou satisfeita, tá? E aí eu posso aproveitar que eu estou no ar? Quero falar com a irmã que falava do julgamento, né? Tem uma propaganda, deve estar passando aí no Rio também, em todos, porque é na Globo, do julgamento da mãe. A mãe que não amamentou, que botou chupeta, que deu mamadeira, lá. Aí, no final, diz assim, me lembrou a questão. Aí pergunta a garotinha para a filha, já crescidinha. E é tão engraçadinho, porque ela diz assim, com toda a sinceridade infantil, não, a minha mãe merece. Aí diz que mãe não é julgamento, é questão de amor. Então, é questão de amor, né? Então, cada um está na sua necessidade, no seu arbítrio de fazer ou não determinadas concessões, né? Eu acho que eu estou pensando assim, que é o raciocínio geral, não é? Então, só isso, só essa é a minha pergunta. Obrigada, Matilde. Paulo, quer comentar? Tá, sim, mas como você falou, Matilde, né? A Jaqueline já te respondeu. Agora, tenha certeza, todos os espíritos têm que encarnar, todos. Isso é fatal. A encarnação tem que haver. Tá? Não existe aquele espírito que, eu não vou encarnar porque não preciso. Não, todos eles encarnam, né? E essa coisa de uma pessoa dizer que a próxima vez que eu não vou querer mais encarnar, isso ele fala enquanto está encarnado. Mas quando desencarnar, ele vai querer encarnar de novo. Porque o espírito, quando desencarna, quando ele está na erraticidade, quer dizer, está na espiritualidade, esperando uma encarnação, ele vai querer reencarnar sempre que ele quer progredir. A visão do espírito desencarnado é muito diferente da espírito encarnado. A visão muda. Tá? E se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, vá no livro dos Espíritos, né? A questão 132, lá tem uma palavra-chave, impõe. Vai lá que você vai ver. Existe uma palavra-chave na questão 132, que é impõe, Deus impõe, é imposto. A questão 132 e 133. A 133, principalmente, ela fala sobre a obrigatoriedade da reencarnação. Tá? E se você quiser saber da necessidade da reencarnação, você vai no capítulo 4 do Evangelho mesmo, no item 25. O título é esse, necessidade da reencarnação. Okay? Aí você vai tirar... Lá eu acho que essas respostas, né, do livro do Espírito, do Evangelho, vai tirar todas as dúvidas sobre isso. Tá bom? Bem, é o seguinte, nós estamos aqui,
né? Não existe injustiçado nesse planeta. Todos nós estamos aqui por algum motivo e pode acreditar. A gente pode nem achar que é isso, mas a gente acreditando na grandeza de Deus, do Criador, a gente sabe que ninguém está aqui injustamente. Estamos aqui por um motivo. As crianças têm o pai que tem porque precisa ter aquele pai. Essas crianças, por exemplo, que o Silvio citou, por exemplo, precisam ter aquele pai que está ali segurando a tabelinha. Ninguém sabe. Mas elas estão lá correndo, né? Como a Joana de Anjos, né, Jaqueline, falou, né? Faça aquilo que você puder sem questionar. Tem muito questionamento. Por quê? Por exemplo, eu acho que esse exemplo do Silvio foi ímpar, né? As crianças estão ali. Não vale a pena ajudar pelas crianças, não pelo pai, pelas crianças. Porque aquelas crianças, a gente não sabe por que eles têm o pai que tem, ou porque alguns pais têm os filhos que têm. Mas tenha certeza, cada um está no lugar que precisa estar. Esse planeta é assim, cada um está no lugar que precisa estar. Né? A Cátia comentou na sua netinha Maria, nasceu a netinha Maria dela exatamente onde precisava estar. Maria está onde precisava estar. Exatamente ali. Não tem dúvida disso. Então, essa certeza é que o espírito tem que ter. Que tudo que está no mundo é porque tem que ser desse jeito. Não tem jeito de modificar isso. Né? A injustiça não existe. E uma coisa que eu aprendi, que alguém me disse dentro do espiritismo, não existe injustiçados na face da Terra. Não existe. Existe, assim, pessoas que a gente pode ajudar, que a gente pode minorar o sofrimento delas. Essa é a nossa obrigação. E não deixar que a ambição ultrapasse esses limites do amor pelo próximo. É isso que a gente não pode deixar. Né? Agora, a gente querer ter nosso carro, a gente querer ter nossa casa, isso é normal. Tá? Agora, eu tenho certeza que eu não vou desfilar de Mercedes numa comunidade pobre. Eu não vou ter essa coragem de desfilar com Mercedes. Entendeu? Não vou poder fazer isso, de jeito nenhum. Aí, como a Jaqueline falou, é uma questão de ponderação. É uma questão de ponderar, de você, vamos dizer assim, estudar, analisar o que está acontecendo para que você... Né? Analisar, de vez em quando, é necessário. Porque, como disse a Jaqueline, por que nós temos inteligência? Ou foi João de Anjos, né? Por que nós temos inteligência? Para poder analisar. Né? Agora, como a João de Anjos falou, faça o bem que puder fazer. Não importa quem, nem como, nem quando, nem onde. Mas faça. Essa é a proposta de Jesus quando ele veio aqui. Jesus falou assim, ó, ama o teu inimigo. Se ele for bonzinho com você, se ele for assim, não. A proposta de Jesus, ela não tem, é incondicional. Ame o teu próximo. Não importa quem seja. Entendeu? Porque o amor, nesse caso, é um comportamento que você tem com aquele que se acha seu inimigo. Você não tem inimigo, mas ele se acha seu inimigo. É o direito que ele tem. Eu não posso tirar esse direito dele. Né? Então eu vou orar por ele, mesmo que eu não... Vamos dizer, como a gente fala normalmente, os nossos santos não matam, mas eu quero bem, vou ficar contente quando ele está feliz, vou ficar contente. Então, a gente está no estágio que a gente já entende isso. A gente está entendendo isso. Caramba, eu consigo entender uma cabeça como Francisco de Assis, por exemplo. A gente já consegue entender. A gente já consegue entender que o universo é como é. A gente consegue entender por que ele é assim. A gente consegue entender uma cabeça, por exemplo, de Jesus. Olha só, a gente ainda não tem condições, vamos dizer assim, de personalidade, de emoções, de fazer aquilo que Jesus mandou na sua totalidade. Mas a gente entende o que ele quer, ou não entende? Entende. A gente entende o que ele quer. A gente só não faz ainda o que não quer. Mas a gente sabe o que ele quer. Sabe a mensagem dele, sabe o que ele trouxe, sabe o que ele veio fazer aqui, e por que esteve aqui, e por que nós estamos aqui. Então, muita paz, que nós estejamos com Jesus, e que a gente está vindo na nossa encarnação, né, de mãos dadas, como a gente está fazendo até agora. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigada, Paulinho, pelo teu entusiasmo e engajamento com o tema, né, a boa vontade também, algumas palavras de incentivo também, né, Elizabeth e Vanete, né, parabenizando aí pelo estudo, agradecendo.
isso faz parte também, né? Esse estímulo fraterno, né? Que a gente faz uns aos outros, não é para elogiar, não é para nada disso, é um estímulo, né? Porque nós estudamos juntos, cooperamos, e aí todo mundo contribui para a gente aprender, como ele falou, né? A entender Jesus, entender sempre um pouquinho mais. Então, essa cooperação, quando a gente parabeniza alguma coisa, não é para enaltecer, não é nada disso, é um estímulo, porque nós somos criaturas frágeis ainda. Então, esse estímulo ele é bem-vindo para que a gente continue, né, trazendo aí essa cooperação, como hoje foi o dia, a noite do Paulo, né, trazer a cooperação dele aí para nós. Muito obrigada, Paulo, mais uma vez, obrigada a todos os irmãos. E nós vamos, assim, concluindo mais essa reunião doutrinária da noite de hoje, agradecendo a cada irmã, a cada irmão que fez esta reunião acontecer, que veio até aqui se unir, né? Se unir a nós nos unimos uns aos outros. Agradecemos também às irmãs, aos irmãos que nos ouviram, que ainda estão nos ouvindo no YouTube, que vão participar da nossa prece, da nossa irradiação agora no final. Então, fazemos aquele lembrete, quem tiver interesse de colocar aí seu copo com água, sua garrafinha com água, para pedir para fluidificar, é o momento de colocar. Vamos envolver também a cada um de nós, porque cada um de nós aqui também tem seus problemas, né, de saúde, seus problemas emocionais, seus problemas familiares, afetivos, emocionais, que venha a ajuda para cada um de nós, mas também para todos os nossos irmãos em humanidade, nos dois planos da vida. Então, é o momento em que nossas preces, nossas irradiações são para nós também, e temos essa humildade de reconhecer que somos necessitados, mas não tanto egoísmo que não se estenda também àqueles que precisem, que nós nem conhecemos, né? Mas que os nossos benfeitores saberão muito bem conduzir as vibrações que nós vamos passar a irradiar nesse momento de prece. Então, vamos deixando já esse agradecimento a todos, se por acaso, né, a reunião cair antes da gente se despedir. E vamos, então, nesse momento, unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações numa prece a Deus, acompanhando a voz da nossa irmã Elisete, que irá conduzir a nossa prece de encerramento e as irradiações, que são o equivalente aos passes à distância. Graças a Deus, passamos a Elisete. A graça de Deus vive em nossos corações. Obrigado, meus irmãos, pela vibração constante para constituir com muito amor a oração de gratidão. Senhor Deus, em nome de Jesus, ouve-nos e conscientiza-nos, Senhor, do teu socorro constante e contínuo. Grato por essa psicosfera espiritual e moral formada pelas vibrações da espiritualidade maior. Sabemos, vamos saber agora, que após 82 anos de existência, o grupo Gabriel e o grupo do Centro Espírito Maria da Madalena, do Centro de Maria Madalena, foram reunidos pela vontade divina. Agora, caminharemos sobre o mesmo teto físico e virtual, propagando o Evangelho de Jesus. Nesta sala virtual, emana dos corações, dos visíveis e invisíveis, energias que constituem a argamassa da prece que realizamos. Senhor Jesus, sustenta a fluidoterapia, verificando a sua ação nos centros de força de cada um de nós, gerando bem-estar moral em encarnados e desencarnados, juntamente com a sincronia dos médios atuantes. Pai, irmão de todas as casas
aqui presentes, dirigido por Jesus, atuando na constituição molecular da água, transformando-a em água fluidificada, adequada a cada sedento, fornecendo-nos o equilíbrio moral. Agradecemos também a palavra do orador, pelos que opinaram sobre o tema do Evangelho, a fim de solidificarem a moral cristã em nossas mentes e expressões de vida. Irradiamos o orvalho divino em todas nossas direções de vida, ao bem-estar do nosso próximo. Pai nosso, abençoa os aniversariantes, se movimentam em nossas mentes, iluminai seus espíritos encarnados, para que aprenda a conhecer o Senhor e amar-vos através do relacionamento com seus irmãos. A radiação por Jesus atua intensamente em hospitais, presídios, asilos, orfanatos, desempregados, aflitos, dependentes químicos, pessoas de situação de rua, países em guerra, desabrigados do Brasil e de toda a humanidade. Senhor Deus, mensageiros de Jesus, recebam e ajudem aos irmãos que deixaram a terra a se adaptarem à verdadeira pátria espiritual e ao corpo, a matriz etérea do corpo que deixaram aqui no nosso orbe terreno. Iluminem, façam que se adaptem, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Bem-vindos espíritos que reencarnam em nossa ordem. Graças a Deus, acompanhados pelos seus anjos guardiães e protetores. Senhor Deus, expressa-nos, Senhor, com bênção, bendigando o seu amor a todos que sustentaram a oração final com aspirações cristãs. Seja bendito, meu Pai, por esse momento que sentimos a alegria de sermos seus filhos, filhos em evolução, filhos que nos pedem misericórdia para toda a humanidade, para todos os aflitos. Enfim, Jesus, obrigado por essa oportunidade de aprender cada vez mais, a fim de entendermos, sabermos, aplicar a riqueza moral, espiritual e material. Obrigado a todos, em nome de Jesus, em nome como Jesus dizia. Pai nosso, que assim seja. Graças a Deus. Com essa prece, então, Senhor, estamos encerrando mais uma reunião, agradecendo mais uma vez cada um que fez parte dela, que contribuindo, colaborando, fortalecendo. A gente se beneficia e também beneficia uns aos outros. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, uma excelente semana, bom descanso. A quem tiver dodói, recuperação, fortalecimento para a saúde e solução para os nossos problemas, né? Para que a gente possa viver mais ou menos em paz, para o que a gente precisa realizar. Então, um grande abraço, até amanhã, para quem for Madalena. Boa semana a todos. Obrigada. Boa semana para todos. Boa noite.